os deputados bolsonaristas estão em pânico aí, tentando salvar o Bolsonaro. Aí começou um movimento das lideranças do PL, principalmente, para tentar mudar a regra do foro privilegiado. Em 2018, o STF decidiu o seguinte: os parlamentares têm foro privilegiado quando eles cometem crimes no exercício do mandato e que tenham a ver com suas funções. Quando um deputado comete um crime, rachadinha, corrupção, roubo de joias em detrimento do cargo, aí ele é julgado com foro privilegiado. E quando acaba o mandato, o foro do deputado, do parlamentar, enfim, de qualquer um que tenha foro, volta para a primeira instância. Os crimes de antes do mandato também ficam na primeira instância. Ok, então os bolsonaristas estão tentando aí uma manobra no STF para dizer o seguinte: olha, o Bolsonaro tinha foro privilegiado quando ele era presidente, ok, cometeu os crimes quando era presidente, ok, porém hoje ele é um cidadão sem foro privilegiado. Logo, essas investigações contra o Bolsonaro, por mais que estejam sendo feitas no STF, o objetivo deles principal era tirar do Alexandre de Moraes, mas eles já nem têm muita esperança disso. O que eles querem é o seguinte: por mais que estejam aí sendo feitas pela Polícia Federal, pelo Alexandre de Moraes, pela Procuradoria-Geral da República, depois, quando acabarem as investigações, não há motivos para o Bolsonaro ser processado direto no STF. Não! Ele tem que ser processado na primeira instância por um juiz de primeira instância. O que eles querem é que, como o Bolsonaro é do Rio de Janeiro, apesar que ele mora numa mansão em Brasília, mas ele é do Rio de Janeiro, e aí vai para a Justiça do Rio de Janeiro, onde você viu aí no caso Marielle que tá tudo dominado. Só tem bolsominion, bandido, assassino lá, porque olha, os que não são estão dominados pelos bolsominions milicianos assassinos, porque eles dominavam tudo. Não se julgava nada, não se investigava nada, eles matavam quem queriam, faziam o que queriam. Isso virou aí o estado do Rio de Janeiro, com as milícias. Pois bem, eles querem que o Bolsonaro seja julgado por todos os casos no Rio de Janeiro. Pois bem, ok, você fala, caramba, Thiago, se você for ver o entendimento do foro privilegiado que o STF teve em 2018, teve uma nova lei do foro privilegiado que foi feita logo depois do golpe contra a Dilma. E aí, o STF, a parte que não estava modulada na lei, o STF modulou dessa maneira. Ó, exemplo, só para presidente da República é diferente, mas um senador cometeu um crime, ele não era senador ainda. Onde é o foro dele? É na instância que ele era antes de ser senador. Fim. Até teve uma discussão, nossa, e se alguém era deputado e aí virou senador, foi promovido a senador, e aí cometeu um crime foi investigado, cometeu um crime como deputado. Onde é o foro dele? É sem foro nenhum, porque ele não é mais deputado, ou continua o foro? O STF falou, não, ele continua tendo um mandato eletivo, então o foro dele continua sendo o STF mesmo para os crimes de antes do mandato atual de senador. Já teve caso assim. Pois bem, o que acontece é o seguinte: na época em que mudou-se a lei do foro privilegiado, foi mudado pelo seguinte motivo. Até então, muitos crimes de corrupção, quando não envolvia nada do PT, quando não era uma perseguição contra o PT, qualquer crime de corrupção, aí do exemplo, tem vários, do Aécio, do José Serra, do Fernando Henrique, chegava lá no STF, acabava. Não se investigava nada. Era isso que acontecia. Era raro você ver corrupto sendo preso. Aí começou a Lava Jato, além de prender alguns corruptos, a Lava Jato passou a perseguir muita gente. E perseguir mesmo. Aí esse pessoal falou, peraí, vamos mudar a lei. Vamos colocar aqui, ó, que a gente não vai mais ser julgado no STF, a gente vai ser julgado aqui nas primeiras instâncias, porque o STF só tem lavajatistas, tinha Fux, Carmen Lúcia, Barroso, Fachin, tudo mais, esse pessoal perdia no STF. Nas primeiras instâncias, eles tinham, quando não era lá em Curitiba, que lá em Curitiba era perseguição mesmo, né, só se salvavam os amiguinhos do Moro, eles podiam até ter alguma chance ali de vitória, porque no STF estava difícil. A gente viu que muitos ministros do STF hoje, eles participaram dessa perseguição. E eles ajudaram a prender inocentes, eles ajudaram a Lava Jato a cometer seus crimes. Eles foram ajudantes nesses crimes do Sérgio Moro. Muitos desses ministros do STF que estão hoje. E aí o que aconteceu? Com essa mudança na lei, os políticos se adaptaram rapidamente. Aí o que eles fizeram? Eles passaram a corromper juízes de primeira instância. Muito mais fácil corromper juízes de primeira instância do que corromper os ministros do STF. Foi mudando a composição do STF e hoje não tem mais uma maioria lavajatista que vai endossar qualquer tipo de perseguição a qualquer um. Imagina um político que não fez nada começar a ser perseguido. É o que estava acontecendo. Tá. E aí os corruptos acabaram se dando bem nisso. O que acontece é o seguinte:
o STF passou a votar uma nova modulação aí da lei do foro privilegiado, dizendo, ó, peraí, os políticos estão aproveitando agora, e aí o que eles fazem? Eles não são mais... Quando eles estão com problema na justiça, eles param de se candidatar, para se candidatar depois a vereador que não tem foro privilegiado, o caso deles vai para a primeira instância e eles corrompem lá na primeira instância. E aí o caso deles fica na primeira instância. E aí nunca chega no STF e ninguém é punido. É isso que estão fazendo os políticos. Eles estão driblando a lei, usando o fato de que eles não têm mais foro privilegiado. Então hoje o foro privilegiado é um foro que ninguém quer. Você vê aí como o Bolsonaro não quer ter foro privilegiado, por exemplo. Ele quer ser julgado no Rio de Janeiro. É claro que ele quer ser julgado no Rio de Janeiro. Tá tudo dominado lá. Ele quer ser julgado no STF? Nem ferrando. Imagina um político aí de qualquer estado, ele prefere ser julgado por um juiz aí que tá mais na mão dele. Se na primeira instância não tiver, na segunda tá. Tem duas chances aí. Pois bem, se não for o juiz, tem os procuradores aí, que talvez, delegados e tudo mais, é mais fácil do político influente meter a mão numa investigação, num processo e tudo mais. Pois bem, eis que o STF resolveu pegar o caso de um senador do PL, né, Partido dos Ladrões, e falar o seguinte, não. A gente vai modular diferente. Políticos que cometeram crimes no mandato, e o crime tem a ver com o mandato, mesmo depois do mandato, eles têm que ser julgados no STF, ou no mesmo foro que eles tinham antes. Ou seja, se era o STF, se era o STJ, se era o Tribunal de Justiça, vão ser julgados no foro que tinham como mandato. Por quê? Porque o que passou a ser feito é o seguinte, esses políticos renunciam ou não se elegem mais só para mudar de foro. Aí o Gilmar Mendes deu o primeiro voto e falou, ó, tá sendo feito dessa maneira. Aí o Zanin deu o segundo voto e usou exatamente esse exemplo. Falou, olha, os políticos estão driblando agora, estão usando a nova regra do foro privilegiado para atrasar investigações e para manter a impunidade. Aí o Flávio Dino deu voto também, o Alexandre de Moraes também, já tá 5-0. Enfim, já tá 5-0. Vários já votaram, tá 5-0. O Barroso, que é lavajatista, o Barroso, ele pediu vistas. Então tá 5-0 na STF, até o Barroso devolver o processo, não vai ter a votação, mas a tendência é que seja aí, com esmagadora maioria, aprovada essa nova tese. Só que tem o seguinte, muitos estão falando, Thiago, o que tem a ver aí caso de corrupção com o Bolsonaro? O caso é o seguinte, a tentativa dos bolsonaristas era ganhar essa votação aí no STF, e olha, para isso tinham que se aliar com os lavajatistas, sendo que desses lavajatistas, assim, o Barroso e a Carmen Lúcia, que o Bolsonaro odeia, hein? Principalmente o Barroso. Eles precisavam ganhar essa para quê? Para emplacar a tese de que, por mais que o Bolsonaro esteja sendo investigado pelo STF, porque aí, vão dizer, tem deputados, tem gente com foro privilegiado envolvido nas investigações. Então, ele é investigado pelo STF. Isso eles não têm muita esperança de mudar. Mas, e lá no processo? Na hora de ser processado, não. Cada um é processado no seu foro específico. Não tem por que o Bolsonaro ser processado direto no STF por golpe de Estado se ele está na primeira instância. Só que agora tem uma coisa. Isso seria usado para quase todos os casos. O caso de golpe de Estado, o STF entendeu que, por ser um crime de golpe de Estado, é julgado lá, até os terroristas estão sendo julgados todos no STF. Você vê o Malafaia aí todos os dias. Quem julga é o STF, eles tinham que ter sido julgados na primeira instância. Não tem choro nem vela quanto a isso. O problema é o seguinte, o caso das joias e do cartão de vacinação? E os casos de roubo de cartão corporativo, de dinheiro público e outros casos aí que envolvem o mandato do Bolsonaro, mas pelos quais ele seria julgado talvez na primeira instância, se não tiverem nada a ver com golpe de Estado. Pois bem, o que a STF está fazendo é o seguinte, não. O Bolsonaro recebeu joias por quê? Porque o ditador lá da Arábia, ele gostou da cara do Bolsonaro? O ditador falou, nossa, que lindo que é esse Bolsonaro, eu vou dar uma joia para ele. Não, né? Que o Bolsonaro era presidente do Brasil. Alguma coisa em troca o Bolsonaro fez que será investigada quando acabar a investigação das joias, que deve ser aí até o final do mês. Falaram até o final do primeiro trimestre. O primeiro trimestre acaba. Tá acabando. Estamos esperando. Pois bem, a gente sabe que foi um crime cometido em decorrência do mandato. Então o STF está modulando para dizer, olha, crimes cometidos em decorrência do mandato têm que ser julgados no foro específico do mandato. Seja isso para o bem ou para o mal. No caso, para o mal aí do Bolsonaro. Ele não queria. E para o mal de alguns outros políticos que também não querem ser julgados no STF, que hoje não é da maneira que era alguns anos atrás, que simplesmente deixava todos os corruptos serem soltos. Não todos, mas boa parte.
Era assim, nossa, Lava Jato acusou um petista, prende. Nossa, senador com 450 quilos de cocaína no avião. Não, vamos fingir que não vimos, pô. Opa, petista Adelcídio ali foi citado numa delação. Tem prova? Não interessa, prende logo. Era assim. Agora não, agora bate em Chico e bate em Francisco também. Mas os bolsonaristas não querem. Então, uma derrota enorme aí pro bolsonarismo. Tá um pânico total, porque eles perceberam que eles não conseguem mais fazer alguma articulação para salvar o Bolsonaro de maneira nenhuma. Essa é uma das últimas tentativas deles, viu? E isso é principalmente para salvar o Bolsonaro. Então eles estavam mirando aí num parlamentar aí do PL, mas eles estavam lá pensando em Jair Bolsonaro. E os ministros do STF perceberam, o Gilmar Mendes foi quem pautou. O Gilmar Mendes já percebeu a articulação na hora. Pautou e falou, gente, vamos acabar com a palhaçada. Aí os indicados pelo Lula já votaram, já foram os primeiros a votar. Votou primeiro o Gilmar Mendes, aí depois foi Flávio Dino e Zanin, já logo na seguida. Já para dar uma pancada forte. Aí o Barroso pediu vistas, o Barroso deve estar igual barata tonta, você entendeu o que está acontecendo? O Barroso, pô, gente, mas não era bom o foro voltar para a primeira instância? Aí até o Barroso entender, ele deve ter pedido vista para entender. Acho até que o Barroso vai acabar votando a favor também, viu? E vai devolver essa vista antes dos 3 meses de prazo que ele tem. Mas o que se indica aí é que vai ter pelo menos 7 votos a favor. E já tem 5, já está 5-0. Dificilmente vai ser uma virada 6-5. E aí, a última estratégia do Bolsonaro para não ser preso vai cair por terra, que era a estratégia de falar, olha, eu não tenho foro privilegiado, estão me julgando lá no STF, isso é ilegal, mas você cometeu os crimes em decorrência do mandato. Eu peço aí a sua inscrição no canal.